Flávio, um primeiro tempo de manual, um primeiro tempo que o Vasco mandou no jogo completamente em todas as fases. O Vasco conseguiu jogar dentro do campo do adversário e tudo aquilo que o Diniz planejou para o primeiro tempo, o Vasco basicamente conseguiu executar. A única coisa que ficou fora do tom no primeiro tempo, mais uma vez, foi a atuação do Verratti. Mas eu não vou bater muito nisso aqui hoje, num jogo que a gente venceu e passou de fase, mas são sinais que a gente precisa ficar atento porque a coisa não está acontecendo. Infelizmente, não está acontecendo. E hoje, em determinados momentos do primeiro tempo, ele atrapalhou o andamento e eu percebo que a confiança, que era algo que ele tinha para dar e vender, foi embora. A partir da hora que você tem uma oportunidade de chutar no gol sem goleiro, como ele teve no segundo tempo, e não chutou, é porque a confiança foi embora. No segundo tempo, infelizmente, tomou um gol de bola parada, e um gol que o Vasco faz uma marcação por zona dentro da área, acabou largando o Braia. Inclusive, bom jogador esse Braia, hein? Bom jogador, tá perdido na. Já está Eu sempre negociado brinco. com Goiás, Jean, já está negociado com Aí, ó. Goiás. Porque o jogo da TV é um e o jogo do campo é outro. Então eu até ia perguntar pro Emerson aí que estava em São Januário, mas eu ia falar isso. Talvez a Série A seja meio puxado para ele, mas a Série B tá bem entregue. Tenho certeza que vai ajudar o Goiás aí. E o Vasco, gente, tirando aquele momento de oscilação dos primeiros 20 minutos do segundo tempo, o Vasco fez aquilo que precisava fazer. Teve uma hora que virou uma grande roda de bobo. O segundo tempo virou uma grande roda de bobo. O Vasco teve um determinado momento que deve ter trocado 50 passes, 60 passes, sem o CSA tocar na bola, sabe? E isso é notório para quê? Para gerar desgaste no adversário e você não se desgastar, ficar com a bola. O Vasco meio que abriu mão do jogo. Agora, algumas coisas, hoje, assim, né? A gente começa a perceber e projetar para frente. Por exemplo, mesmo que foi uma amostragem pequena, o Puma foi para a ponta. Algo que não tinha acontecido com o Diniz ainda. Então, quem sabe pode ter um aproveitamento do Puma lá na ponta. O Lloyd não entrou, depois daquela atuação patética que ele teve no último jogo. O Garré entrou por dentro. Começou mal e terminou bem. Começou a 10 por hora, depois acelerou um pouquinho, conseguiu, né? E o Jair, assim, o Jair, ele nunca conseguiu no Vasco afirmar aquilo que a gente queria dele. Ele sempre viveu de lampejos no Vasco. E não tem nada a ver com a contusão no joelho, porque o 2023 dele inteiro foi assim. Partidas boas, partidas ruins, partidas sonolentas, e ficava nessa gangorra. E ele é um jogador que, no estilo do Diniz, do controle da bola e do jogo, ele é fundamental, ele é muito importante. Agora, o que joga contra o Jair é o que está à frente do Jair. Porque será que dá para montar um time com Jair, com Coutinho, com Verratti, com Nuno? Essa é a pergunta. Será que a cabeça de área não exige um pouco mais de força? Então, é isso que o Diniz vai ter que resolver essa equação. Agora, torcedor, como o Flávio falou no intervalo, o Vasco fez uma boa partida hoje, como fez uma boa partida contra o Grêmio, como fez uma boa partida contra o Internacional, como fez uma boa partida contra o Red Bull Bragantino. A diferença hoje é que o Vasco conseguiu amassar mais pelo nível do adversário do outro lado. Agora, as atuações do Vasco vinham sendo boas. E eu vou trazer um dado para vocês aqui, que em algum momento a gente vai debater isso essa semana. Quem sabe até vou falar sobre isso no Faísca Tá On. Olha como é interessante, e isso prova uma questão física e uma questão de elenco. Se, se o Vasco se valesse só o placar dos primeiros tempos, isso não existe o que eu estou falando aqui, mas só parâmetro, tá? Só placar de primeiro tempo. Vocês sabem qual a colocação o Vasco estaria no Brasileiro? Nono colocado. Nono. Se fosse só o primeiro tempo. Agora vem a tragédia completa. Se fosse computado só o placar do segundo tempo, como se fosse o placar do jogo, sabe qual a posição do Vasco no campeonato? 19º. O Vasco ficaria só à frente do Sport. Ou seja, tá nítido e claro que é uma equipe que, enquanto tem gás e enquanto os titulares estão em campo, ela joga. A partir da hora que baixa a intensidade, que não usa o banco, porque tem isso também. Não é só o nível do. Porque o Diniz muitas vezes não usou o banco. Baixa e o Vasco acaba cedendo pontos aos adversários. Legal esse número, hein?
Legal. Dá um norte para pensar e estudar.